Fala pessoal, meu nome é Pedro Ivo, sou um dos sócios da Dito e estamos aqui para mais um webinar de conteúdo exclusivo trazido diretamente de Nova York a -3 graus para vocês aqui no Brasil. Eu estou aqui com vocês junto com o Paulo Conejeiro, que é um consultor em transformação digital que trouxe esse conteúdo maravilhoso aqui para a gente debater sobre as tendências do varejo que a gente viu lá na NRF, a Feira Nacional de Varejo dos Estados Unidos, um dos eventos mais antigos e, com certeza, o maior evento de varejo do mundo, né, Paulo? Exatamente, meu amigo. Eu quero dizer que estou muito feliz aí com o convite da Dito, Pecom e Dito, unindo forças para trazer conteúdo de qualidade para o varejo brasileiro, para as nossas marcas. E realmente, assim, foi um grande ano para a NRF, né? Acredito que você concorda comigo que foi um ano muito bacana para a NRF, um ano de muitos insights. A delegação brasileira era a segunda maior, a gente praticamente falou muito português lá. Mas para quem não estava lá e para quem estava também, a gente fez um download do conteúdo, transformou esse conteúdo em insights valiosos para você poder aplicar já na sua marca e também contar com a ajuda da gente, né? Perfeito. Não só da NRF, mas também de várias visitas que a gente fez lá por lojas em Nova York, pegando as tendências e trazendo para vocês tudo de legal que a gente viu aplicado lá no varejo americano, né, Paulo? Tivemos lá durante muitos dias juntos, passeando, batendo perna em loja e trazendo para vocês esses conteúdos muito legais aqui, né, Paulo? Uma coisa é bater perna, outra coisa é bater perna com frio e ainda fazendo conteúdo. Olha, é uma tríplice que tem que ter disposição, viu? A gente rodou aquela cidade. É isso aí. E a gente trouxe aqui, pessoal, um compilado com 6 grandes aprendizados que agora a gente vai passar para vocês. Tem um material de apoio aqui para nos ajudar a passar esse conteúdo. E a ideia é que a gente traga os aprendizados e também exemplos práticos, porque eu acho que tangibiliza e ajuda muito a gente enxergar isso aplicado no mercado, né, Paulo? Praticidade e aplicabilidade. Eu falo que conteúdo sem praticidade e aplicabilidade é apenas uma apresentação. Então, o que a gente fez, como o Ivo disse, a gente fez um download desse conteúdo, transformou esse conteúdo. E, mais uma vez, gente, não foi só a feira. A feira a gente vê o que está acontecendo e vê um pouco de futuro. A gente foi feira, o que está acontecendo, eventos paralelos e muita visita em loja, visita em site, compra em site. Então foi uma imersão, um deep dive dentro do varejo americano, mas agora trazendo para o varejo brasileiro o que a gente pode fazer aqui dentro de casa, né? Vamos lá. A gente trouxe então os nossos drives estratégicos pós-NRF, Pecom e Dito juntos nessa missão. E eu vou iniciar e vou com uma frase que iniciou a NRF esse ano, que foi do Sam Walton, fundador do Walmart. Você não pode simplesmente continuar fazendo o que deu certo uma vez. Tudo ao seu redor está mudando. Para ter sucesso, mantenha-se à frente das mudanças. E o tema da NRF esse ano foi Make It Matter. Faça valer a pena. Então, fazer valer a pena eu analiso muito, quero ver tua opinião também, é fazer valer a pena a visita do seu cliente, seja na sua loja, seja no seu canal digital, seja na sua rede social. É fazer valer a pena o teu vendedor sair para trabalhar. É fazer valer a pena o teu esforço como executivo, como empresário, para fazer acontecer todos os dias e por acreditar no varejo. O que você acha, Ivo? Eu acho que é ser relevante, né, Paulo? A gente falou muito sobre isso lá em Nova York. A gente tem trazido muito essa provocação aqui para o varejo brasileiro, mas é ser relevante, é trabalhar com propósito, entender que o consumidor ele está ali não simplesmente para fazer uma transação, mas para criar um relacionamento com a marca. Então, acho que essa é a grande provocação que a NRF traz para a gente esse ano, né, Paulo? Exato. Eu vou falar que eu saí extremamente pensativo, cabeça muito quente, borbulhando, porque realmente fez sair da zona de conforto. Eu acho que algo que é positivo é quando faz sair da zona de conforto e ver o que a gente precisa resolver. Algo que eu digo e que eu, nessa imersão em Nova York, pude ter certeza é que nosso varejo ele não está longe.
Ele é muito pelo contrário, a gente tem coisas muito, muito positivas dentro de casa, coisas que se assemelham, o que a gente até faz melhor. O que a gente precisa, antes da gente começar com os drives estratégicos, é primeiro, planejamento, que é algo que a gente faz pouco. Temos que encarar essa realidade. O brasileiro é menos planejado que o americano, isso é cultural. Trabalhei em empresa americana, trabalhei em empresa brasileira, é bem diferente a relação com planejamento. Segundo, processo. E pode parecer chato, né? Planejamento, processo, são coisas que talvez tragam um pouco de distanciamento. Pô, não quero falar de planejamento, não quero falar de processo, quero falar de venda. Mas não dá para falar de venda, de experiência, sem falar de planejamento e processo. E, por fim, capacitação. Capacitação aliada à automação, que vai trazer realmente a gente está no topo do varejo. Entrando nos 6 drives estratégicos para aplicar em 2024, mais uma vez, não são verdades absolutas, existem vários pós-NRFs com outros direcionamentos também, né? A gente sabe que a NRF é uma seara para muita informação, tem muita coisa para a gente poder trazer e aplicar. O que nós nos mantivemos foi como a gente trabalha com cliente, relacionamento e estratégia, focando sempre no cliente na nossa jornada. O primeiro drive, e que me chamou muita atenção, por mais que a gente fale o Omnichannel há muito tempo, eu vi de fato, Ivo, o Omnichannel que funciona. E por que eu digo o Omnichannel que funciona? Uma coisa é você ter todo o aparato, todas as funcionalidades prontas, para você poder fazer as jornadas múltiplas. A outra coisa que me chamou muita atenção em Nova York, e ficando um tempo maior lá, foi quando eu fazia alguma compra, tentava trocar, eu usei as funcionalidades desse Omni, né? E não só usei, como testei as possíveis funcionalidades. E 87% dos consumidores, isso é um dado bem importante, eles esperam canais automáticos de atendimento. E para mim, um dos maiores e melhores exemplos é a Starbucks. Imaginamos que fila de Starbucks, né, algo que é muito tradicional, você tem muitas filas na Starbucks nos Estados Unidos e você tem uma preferência para quem compra digital. Você pode comprar dentro da loja, pelo seu app, já ganhar pontos, já aumentar o seu programa de fidelidade, mas você tem preferência e a loja sinalizada para isso. Não é somente sobre a funcionalidade em si, mas a loja está sinalizada, preparada, atendentes motivados. Aí faz uma diferença muito grande. Atendentes motivados para receber aquele teu pedido digital, para completar essa jornada. E para encerrar esse insight, eu fiz uma experiência de devolução na Zara. Comprei na Zara pelo e-commerce, não gostei do produto, mas comprei também de propósito para poder trocar. Chegando na Zara, perguntei para uma atendente como eu fazia para trocar. Ela, com muita atenciosidade, falou: ó, você vai até o quiosque de devolução, que a gente não tem troca aqui. Quando eu cheguei no quiosque de devolução, tinha uma outra atendente me esperando, só que tinha realmente uma tela onde eu escaneei o QR Code que tinha no meu e-mail quando eu fiz a compra. Automaticamente surge uma caixa, você coloca uma etiqueta, coloca o produto e envia para o CD da Zara poder avaliar a sua mercadoria. Dentro de 48 horas eu recebi a resposta. Então, quando eu falo Omni que funciona, não é só a funcionalidade, é o varejo estar preparado com seus funcionários, com a sinalização das suas lojas para receber o Omni. O que você acha, Ivo? Cara, aqui fica muito claro para mim que a limitação em relação ao Omni, ela não é tecnológica, né? Muitas vezes a gente coloca a culpa na tecnologia, né? Poxa, eu tenho que, né, trabalhar todos os sistemas ali para escanear a etiqueta, para já estar integrado junto ao banco. E, na verdade, né, o Omni que funciona, ele funciona por uma mentalidade, né, de tratar o cliente a médio e longo prazo, né, de facilitar a vida do cliente e de entender que a gente gera uma lealdade nesses momentos em que a gente quer trocar, em que a gente quer devolver, é nesse momento em que a marca, né, tem uma grande oportunidade de criar uma experiência fluida e trabalhar aquele cliente para que dessa vez ele está devolvendo, mas da próxima vez que ele for comprar, ele escolher de novo aquela marca.
Porque se ele tiver uma experiência ruim na hora de devolver ou de trocar, aí sim, né, ele não vai dar oportunidade novamente para essa marca, né, Paulo? Eu vou te contar uma coisa. Eu sou consumista, você sabe disso. É Eu verdade. comprei mais 2 vezes sem saber se eu realmente queria o produto no online, por saber que a troca seria extremamente fácil. Em 48 horas eu teria a resposta e cairia no meu cartão em até 30 dias, de volta ao estorno, se eu não quisesse a peça. Continuo esperando o estorno, mas eu tenho certeza que vai cair. Assim, sabe quando você afirma assim, pô, o processo é incrível? E quando a gente pensa, não é um processo tão absurdo, tão tecnológico. É um processo que, quando eu recebi o e-mail de confirmação do pedido, veio o QR Code, esse mesmo QR Code eu uso num totem na loja, que tem uma funcionária esperando para poder orientar. Também não é adivinhar, você é orientado do começo ao fim, mas é você que faz o processo de uma forma muito, muito simples. Perfeito. Vamos para o segundo aprendizado aí, então, Paulo. Vamos, o segundo eu acho que interessa muita gente, porque o segundo, para mim, foi um dos mais interessantes de entender como a gente trabalha o novo loyalty. Isso não é falar de um novo programa de fidelidade. Quando a gente traz um insight Insider Membership, o que a gente quer dizer com ele? Nós, como varejistas, como fornecedores, nós queremos o cliente dentro da nossa jornada. E quando a gente fala Be an Insider, é como a gente traz o cliente para dentro de casa, para esse cliente ficar mais próximo da gente. Então, aqui alguns exemplos, ó, da Polo Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, onde você, Polo Ralph Lauren, você fica conectado, ele não fala de desconto, aqui ele fala, fica conectado para saber as últimas novidades da marca. Quando a gente fala da Karl Lagerfeld, isso foi dentro do Outlet, em Woodbury, você vai desbloquear itens exclusivos e também tem o desconto, né? Aqui foi na Calvin Klein e Calvin Klein foi muito bacana. A gente sempre vai na Calvin Klein, pelo menos eu vou para comprar underwear, né? E aí você volta com bastante. Quando eu vi lá 15%, falei, pô, então vou comprar um pouco mais. Já começa aí, né? Vou comprar um pouco mais. Por quê? Não é 15% na próxima compra, é 15% na hora. Então é mais fácil, por quê? É muito mais rápido. Eu cheguei no caixa, ela me perguntou, a atendente, você é registrado? Eu falei, não, quero ser agora. Foi um e-mail. Por que eu estou trazendo aqui menos dados? A gente tem a mania, ou melhor, esse processo dentro do varejo brasileiro, de quando a gente vai falar com o cliente, a gente pede um cadastro completo. Já quero saber o nome da mãe, do pai, o endereço, CPF, onde mora, sendo que a gente vai utilizar muito pouco num primeiro momento. Os dados são construídos na jornada. E esses exemplos mostram muito bem isso do Insider. Aqui o e-mail ou o telefone, principalmente o e-mail, porque o e-mail marketing funciona de uma maneira diferente nos Estados Unidos. No nosso caso aqui, Brasil, é o WhatsApp. Aqui a gente tem que primeiro ter o WhatsApp para depois ter os outros dados. Isso mostra esse insight, esse poder de ter dados para melhorar o relacionamento do cliente depois que ele virou um insider da marca. E vai muito além de um desconto, vai muito além de um cashback, também inclui. Mas é o cliente se sentindo parte da marca e se sentindo convidado à gamificação, a conteúdo exclusivo, a produto exclusivo. Aí o céu é o limite do que a gente pode oferecer para o cliente. E aí, terminando esse insight para te ouvir com a frase da Ana Carolina Rosa do GPA, o programa de fidelidade ele não pode estar baseado somente em desconto, porque isso não gera vínculo. Precisa envolver experiências relevantes, como a gente falou. Eu acho que o grande aprendizado sobre esse novo loyalty está justamente nessa percepção, né, de que o loyalty ele não pode ser construído somente com base em desconto, em ponto, em cashback, né? Ele tem que ser construído em cima da relevância que a marca tem para o seu consumidor, né? Com base na experiência do cliente, na jornada daquele cliente ao longo do tempo em que ele está se relacionando com a marca. A Ana Carolina Rosa, inclusive, né, Paulo, contou lá para gente que o GPA
além de ter, obviamente, um programa de condições especiais para os clientes cadastrados, ele faz algumas ações especiais que vão além do desconto. Uma delas, ela comentou lá, foi uma ação em parceria com a Conte Toro, que é uma marca de vinhos, e em parceria com a indústria Conte Toro, eles levaram alguns poucos clientes que eram os maiores compradores de Conte Toro da GPA para visitar a vinícola lá no Chile. Então, criaram uma experiência que foi muito além do desconto e para pessoas em que talvez o desconto nem seja o melhor gatilho, né, para gerar essa lealdade, pessoas que já compram muitos vinhos e levaram para visitar a Conte Toro. Tenho certeza que essas pessoas, né, criaram uma memória inesquecível, uma memória que vai gerar uma lealdade, né, se não eterna, mas quase eterna com a Conte Toro e com o próprio GPA, que permitiu que essa experiência acontecesse. Então, acho que o grande aprendizado desse segundo eixo aqui é esse, né? Como é que a gente pensa uma experiência relevante para o consumidor que vai gerar lealdade além do desconto? O desconto pode ser uma ótima ferramenta de aquisição, né? Principalmente para que a gente consiga aquele primeiro cadastro, como o Paulo comentou ali, né? Nas lojas, né? Quando eu vou fazer a minha primeira compra, eu troco por um desconto pelo meu cadastro. E eu tive essa experiência também, Paulo, lá na Uniclo, né? Eu fui fazer uma compra, estou até usando a calça aqui hoje, e tinha 10% de desconto para a primeira compra, caso eu fizesse o meu cadastro. Claro que eu fiz. A gente não vai negar desconto, né? Mas eu acho que ali é só um primeiro passo para uma jornada de lealdade e de loyalty, né? Que pode e deve ser muito bem trabalhada posteriormente com experiências relevantes. Para as marcas que estão nos assistindo, a minha provocação é: o que que você faz para o cliente querer estar dentro da sua marca, querer se cadastrar na sua marca? Obviamente, todo mundo gosta de desconto, isso não tenho dúvida. Mas desconto não consegue segurar a tua rentabilidade e nem consegue segurar o cliente por muito tempo, senão ele vira um cliente oportunista. Ele vai para onde tiver mais desconto. O que você está fazendo dentro da sua marca? E aqui eu vou trazer atendimento ao cliente para poder ter relevância, porque as pessoas hoje, mais que desconto, tempo é dinheiro. Então eu quero praticidade também, eu quero chegar numa loja já sabendo o que eu quero, ou me mandarem por WhatsApp, ou me mandarem por e-mail, do jeito que for. Eu quero também ter esse valor percebido do atendimento em forma de benefício, que é o grande benefício que a gente pode dar para os clientes acima de qualquer coisa. O que a gente está fazendo em relação a isso? Queria trazer essa reflexão, porque para mim chama bastante atenção, né? O que a gente faz além do desconto, né? E eu acho que isso está ao alcance de qualquer marca, né? A gente traz exemplos aqui, né, de GPA, de Calvin Klein, de Lego. Fica parecendo que são coisas muito grandes, né, e que são inalcançáveis, mas eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui, né, independente do tamanho da marca, tem a oportunidade de criar uma experiência relevante com os seus consumidores, né? Qualquer um que está aqui tem essa oportunidade. É só, né, mudar um pouquinho o olhar, se colocar no lugar do consumidor e pensar o que vai ser relevante para ele, né, Paulo? Exatamente. É mudança de mindset, é processo, é como a gente faz um planejamento de forma que a gente consiga atender o cliente de forma diferente e de forma que o cliente consiga perceber que loyalty, todo mundo gosta de programa de milhagens e tem que acontecer, mas loyalty também tem a ver com a experiência que eu trago com o cliente na loja, a experiência que eu trago com o cliente dentro do meu site. Perfeito. Vamos ver então qual que é o nosso terceiro aprendizado da NRF, Paulo. O terceiro foi o mais falado do NRF. Talvez 80% dos conteúdos, principalmente conteúdo técnico, né? A NRF tem um conteúdo de keynote speakers, tem um conteúdo de um nível intermediário que tem keynote speakers, mas tem algumas marcas trazendo alguns veículos, e tem um conteúdo mais técnico, né? Então, conteúdo técnico dominou inteligência artificial, os speakers também falaram, os keynote speakers também trouxeram. Inteligência artificial foi o grande tema da NRF, acompanhado de outro tema que a gente vai trazer agora, desse ano. Porém, a gente trouxe um lado da inteligência artificial que
tem a ver com o cliente, que é a superpersonalização e inteligência artificial. A gente, quando ouve falar de inteligência artificial, vem primeiro um medo, né? Assim, como eu vou usar? Para que eu vou usar? Isso nunca vai afetar o meu negócio. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, é envolver dentro da estratégia. Para fazer o quê? Melhorar a produtividade dentro de casa e melhorar a experiência do consumidor. Um ponto muito importante, isso ficou na minha cabeça há muito tempo, que inteligência artificial está aqui para resolver um problema, não é para gerar mais um. Não é para criar um problema porque eu montei um programa que tem inteligência artificial no fim da jornada e aí eu vou acabar criando um outro problema para gerenciar a inteligência artificial que eu mesmo criei. Então, primeira coisa, a inteligência artificial, ela serve para resolver um problema. Eu vou trazer um exemplo e vou dar da 1-800 Flowers, né? 1-800 Flowers, que é o quê? A 1-800 Flowers é uma empresa virtual, uma digital native, como Juliana Flores, como Flores Online, que entrega flores pelos Estados Unidos inteiro. Qual era o problema da empresa? Descobrimos que o principal atrito para o consumidor comprar era o momento do bilhete para ir junto da flor, o cartão que a gente faz junto da flor. Então, eles fizeram inteligência artificial, eles usaram a inteligência artificial para fazer poemas a partir de alguns atributos que o cliente cita sobre a pessoa. Então, você não tem mais. Eu já deixei de comprar por causa de cartão, não sei você. Cartão e embalagem eu já deixei de comprar. Né? E até criatividade para poder trazer o que vai estar no cartão. Então, mais que isso, eles usaram inteligência artificial para resolver a dor do consumidor em relação ao cartão, a dor interna em relação ao processo para colocar um cartão e ter os templates e ter os temas e tudo mais. Além disso, eles trouxeram isso de forma super personalizada, porque os dados inseridos não é para você escolher um poema, são os dados da pessoa. Então, aí você tem a inteligência artificial que permite uma super personalização e gera o quê? Exclusividade. O problema não era o produto. O problema era como esse produto era entregue no cartão. Além disso, um outro case que, para mim, que trabalho com moda há muito tempo, chama muito atenção, é o case da Zalando. A Zalando já vem seguindo a Zalando por muito tempo. Zalando é uma referência em marketplace, começou com calçados, hoje tem a linha completa de lifestyle. Hoje a Zalando tem um personal shopper movido por inteligência artificial. O que significa isso? Ele não dá sugestão de produtos. Ele pergunta o porquê que você quer comprar aquele produto. Então você pode falar a ocasião, por exemplo, preciso comprar um sapato para um casamento, preciso comprar um vestido para um casamento. Vai perguntar onde é o casamento, cidade, qual horário. A inteligência artificial vai montar um look baseado na ocasião e não na categoria. Então ela vai dar um look completo, baseado não só na compra do vestido, mas o look completo, falando da hora, do local, o que deve usar, o que não deve usar, quais marcas ficam, o que fica melhor no corpo e tudo mais. Eu me pergunto, onde fica o nosso vendedor? Sendo que a inteligência artificial já faz todo o trabalho sugestivo e ainda um trabalho extremamente complexo no contato humanizado. E acho que é esse o medo que a gente não tem que ter. Por quê? A partir do momento que eu trago dados extremamente personalizados, e um outro ponto da inteligência artificial é decodificar esses dados. Trazer de forma mais simples, mais acessíveis, de uma forma onde o varejista, a marca, quem opera, consiga ler de forma rápida. Eu tenho esse assistente ou uma jornada virtual que pode ser guiada pela inteligência artificial, mas eu tenho um contato humano, assertivo, quando necessário, no fim da jornada, no meio da jornada, junto com a inteligência artificial. Então é um mundo encantador, é um mundo que está apenas começando, de infinitas possibilidades, mas que nos chama muita atenção, que o varejo pode se beneficiar demais da inteligência artificial.
Perfeito. Eu acho que o insight mais bacana que eu tenho a partir dessa leitura, Paulo, que você traz aqui, é que as oportunidades de aplicação da inteligência artificial, elas estão justamente na jornada do consumidor, né? Na observação da jornada do consumidor. O primeiro exemplo, né, da loja de flores, acho que foi justamente enxergando, né, como que naquela jornada a gente poderia atuar ali para mudar uma realidade, um gargalo, né, uma dificuldade do consumidor, que eu também já tive essa dificuldade ao comprar flor. Nossa, o que que eu vou escrever no bilhete, né? Aí depois você vai no Google, procura uma coisa, mas sempre são aqueles textos mais genéricos. Aquela não, você coloca ali que a pessoa é assim, ela é amável, ela tem uma determinada característica e a inteligência cria um poeminha ali para você, possivelmente aplicado em cima de OpenAI, ou seja, uma tecnologia que está acessível, né, para qualquer marca, ou seja, uma aplicação prática que ajuda num gargalo real e que ajuda na jornada do consumidor para ela ser mais fluida, né? Então, eu acho que tem ótimas oportunidades para que a gente possa aplicar, desde que a gente olhe para a jornada do consumidor. E aqui eu tenho que falar, gente, a gente tem uma aplicação recente que a gente tem feito aqui com os nossos clientes, que é dentro da base de dados que nós temos, tem muitas informações que nos dizem sobre a correlação do comportamento com a propensão à compra, né? Então a gente começou há alguns meses atrás a aplicar essa inteligência artificial proprietária, né, que nós desenvolvemos aqui e que faz a leitura de mais de 50 dados da base do consumidor para que possa sugerir quem são aqueles clientes mais propensos a comprar naquele momento, para que o vendedor ali na ponta possa receber esse insight e fazer o contato certeiro com aquela pessoa que realmente tem mais chance de comprar. Isso é tanto bom para o vendedor, para que ele possa fazer os contatos com a pessoa certa, mas é bom também para o consumidor, porque o consumidor vai receber o contato na hora certa para ele, né? E assim a gente vai estar sendo relevante para ele, né? E vai estar trazendo um relacionamento diferenciado também com o consumidor. Paulo. A inteligência artificial ela vem para resolver. Eu acho que esse é o grande ponto. Ela não vem para causar, né, mais um problema. E quando a gente fala de estratégia de clientes, onde as duas empresas trabalham, dito com a ferramenta e com consultoria e capacitação, a gente entende o quê? O vendedor de loja ele precisa ter mais tempo para ter contato de qualidade. O gerente de marketing precisa ter mais tempo para ter tempo de qualidade para fazer estratégia. O gerente de CRM precisa mais tempo de qualidade do que ficar fazendo base em Excel. Então, quando a gente ouve que a Dito tem inteligência artificial para tirar isso da nossa frente e trazer, na verdade, para o vendedor, no front, para marcar o gol, isso anima. Por quê? A gente tem tempo de qualidade para trabalhar no mais importante, relacionamento com os nossos clientes. E quando a gente fala do nosso quarto insight, Ivo, é um insight assim, pô, Paulo, mas propósito de sustentabilidade a gente ouve todos os dias. Mas olha, o que eu ouvi na NRF de propósito de sustentabilidade foi muito além do que eu esperava. E não só ouvir, mas entender que países hoje já têm regulamentação para ESG, né? Onde países estão realmente trabalhando com as marcas para que não seja só uma causa, não seja só algo que é midiático, mas que esteja no DNA. E são marcas que estão fazendo isso. A primeira marca que eu vou trazer, que é um exemplo que mexe bastante comigo, é a Coach. A Coach, eu fui brand manager no Brasil por 3 anos, então conheço a marca bem. E quando eu vejo a Coachtopia, que é uma linha de produtos, essa linha de produtos se transformou numa loja. E quando você vai nas principais lojas da Coach, tem um andar inteiro, ou um departamento inteiro separado para essa marca mais jovem, essa submarca mais jovem que eles criaram, e que é feita com resto de materiais. Então você customiza a sua bolsa com o resto de outras bolsas. Você tem um jeans com o restante de outros jeans. Você tem uma t-shirt com restos de outras t-shirts. Resto não, com a manufatura, com a matéria-prima. A gente fala isso quando está dentro do DNA da empresa.
não é somente uma linha, não é somente um propósito para ser visto. É realmente algo que faça sentido para a marca, para o consumidor, principalmente esse consumidor da geração Z, que 70% dele diz que está envolvido em questões sociais e políticas. Então, a importância das marcas terem isso de forma no centro. O centro do conteúdo da marca é falar de propósito e falar de sustentabilidade. Um case muito bacana do mercado de second hand de luxo, a The Real Real. A The Real Real é um brechó, muito mais que um brechó, é uma experiência. Assim. A loja estava, eu lembro que no dia que eu fui estava -2, -1, fila na porta no Sorro, fila, sendo que você também tem a loja online, muito bem feita por sinal, mas você tem ali uma experiência de você entra para vender e você entra para comprar, porque tudo ali é segunda mão. O nível das peças, aqui a gente está falando de mercado de luxo, alto luxo. A gente tinha a bolsa mais disputada do mundo, a gente tinha a Birkin da Hermès sendo vendida como segunda mão. Sendo que na Hermès você precisa ter uma fila para poder comprar, na Real Real você chega lá e compra porque alguém vendeu, desfez e está fazendo a economia circular. Nossas lojas, tanto no físico quanto no online, elas são uma extensão de como a nossa marca é construída. Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de propósito da marca, do ecossistema que a marca está, a primeira keynote da NRF foi a Michelle Gass, a presidente da Levi's, né? Levi's, como a gente chama aqui no Brasil. E ela disse o quê? As marcas precisam se conectar de forma relevante com as pessoas. A Levi's voltou a fazer isso, parênteses, voltou a crescer principalmente no D2C, Direct to Consumer, que significa lojas próprias, por meio de ações culturais e no esporte. Então, uma marca centenária, com produtos extremamente tradicionais, que está agora, tem um estádio da Levi's. Né? Que o propósito da marca está em ações culturais que fazem com que os consumidores não só sejam impactados pela marca, mas que o ecossistema da marca seja favorável, o propósito da marca seja favorável para que eles se sintam em casa. O exemplo que começou, agora o exemplo que terminou a NRF, que foi o exemplo da Drew Barrymore. Drew Barrymore é a garotinha do ET que se tornou uma grande atriz de Hollywood. Ela tem a marca Beautiful. E a marca Beautiful nada mais é o quê? Produtos de cozinha ou produtos de casa. Ela focou muito nos de cozinha, então ela falou da air fryer, do micro-ondas, da máquina de lavar, mas que fossem produtos bonitos, que não só fossem produtos funcionais, mas que fizessem um match de cor, que fizessem um match de design, então produtos que fizessem isso, né? Então, propósito está alinhado com essa experiência que vai muito além da loja, do site ou da marca para o seu consumidor. Propósito está dentro do que a empresa significa. O que você acha de tudo isso, Pedro? Acho que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está trazendo aqui sobre a geração Z e como que ela se conecta às marcas pelos valores, pelo conteúdo, pela vinculação da marca, proximidade da marca com as pessoas, né? O caso da Levi's eu achei muito interessante porque ela mesma admitiu, olha, a marca estava um pouco distante dos seus consumidores. A marca, né, se colocou num lugar em que, né, ela estava num lugar e o consumidor estava em outro. E ela falou: olha, para a gente se reconectar com o nosso consumidor, a gente teve que entender o consumidor, o que era relevante para ele, quais eram os valores, e, no caso da Leves, as ações culturais e do esporte foram o principal, né? Aquele estádio lá é o estádio do San Francisco 49ers, que é um time de futebol americano, né? Um time lá de São Francisco, e que, né, seria ali um canal para que a marca pudesse se reconectar com o seu consumidor, estar mais próxima do seu consumidor. E eu acho que é isso que a geração Z está cada vez mais buscando, né? Essa conexão, esse alinhamento de propósito para não simplesmente ter uma troca mercantil com a marca, né? Dinheiro para cá, produto para lá, mas um alinhamento de cultura, um alinhamento de propósito, um alinhamento de valores. Eu acho que isso, né, se dá principalmente por isso que você acabou de colocar aqui, né, Paulo? A experiência.
A experiência que vai além da transação e, né, se estende por toda essa relação que as pessoas podem ter com as marcas. É o transação versus emoção, né? Não tem como. A gente tem um transacional muito forte, a gente pode ter essa transação onde a gente quiser hoje, mas o que ainda vai trazer muitos consumidores, além do pragmatismo, claro, é a emoção, né? E as marcas precisam estar preparadas para envolver os consumidores dentro dessa emoção. Acho que o segundo tema mais falado na NRF, com certeza, mas o tema que estava reverberando muito forte aqui no Brasil, né, pelos LinkedIns das últimas semanas, é retail media. Né? E quando a gente fala de retail media, não é apenas a venda de um espaço dentro do varejo. É uma nova business unit de rentabilização das marcas. Né? É uma nova forma de receita que as marcas estão encontrando para poder validar seu modelo, para poder usar os seus dados, para poder usar o seu ecossistema de maneira assertiva, para poder priorizar, para poder beneficiar outras marcas também. O maior case, acredito que no Brasil, é o caso do Pão de Açúcar, do GPA. São mais de 20 milhões de clientes cadastrados no programa, né? Antes que era o programa dos selinhos, que agora virou o programa digital do Meu Desconto, do Pão de Açúcar. Mais de 7 milhões de. É muita coisa, né? Quando a gente pensa de mais de 7 milhões de clientes mensalmente ativos. Né? Sendo que o Pão de Açúcar não é o supermercado mais barato, não é o supermercado que é o de maior desconto, mas o que é interessante é que para cada um desses players da indústria estarem anunciando o seu próprio desconto, existe uma compensação financeira, existe um espaço de mídia pago para o Pão de Açúcar. Né? Antes a gente tinha dentro do varejo o espaço de gôndola, que sempre foi muito forte, né? O quanto de gôndola eu preciso disponibilizar para o supermercado, preciso disponibilizar para o varejo, em farmácia, principalmente varejo de alto volume. E hoje a gente está vendo esse espaço de gôndola sendo modificado e essas marcas vendendo espaços dentro das suas lojas, físico ou digital, mas de uma forma mais assertiva. Ofertas personalizadas, como? Através de dados, através de inteligência artificial. Eu também não vou vender tudo para todo mundo, eu vou vender para o Ivo o que ele consome, porque os seus dados transacionais do Ivo, o que ele me mostrou. Então, quando ele entrar no aplicativo, ele vai ver ali que tem produtos para criança, porque ele tem uma filha, então vai ter ali bala, vai ter chocolate, vai ter biscoito. Então, já vai ser algo bem pensado para o Ivo. Mas a marca só consegue fazer isso porque ela tem dados do cliente e consegue comercializar de uma certa maneira esse espaço para os clientes certos. O que você acha disso, Ivo? Paulo, sempre quando eu vejo isso, primeiro, além de pensar numa ótima forma de rentabilizar a base, eu lembro de um caso, né? Antes de se existir o termo retail media, né, que a gente acompanhou muito de perto, eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Um caso do ingresso.com, né, que é hoje, né, um dos maiores portais de venda de ingresso do Brasil, quiçá do mundo, e com certeza o maior portal de venda de ingresso para cinema. Ele uma vez fez, né, uma campanha de retail media com um restaurante do shopping Vila Olímpia, em São Paulo, né, e automatizou uma comunicação via push dentro do aplicativo deles para todas as pessoas que estavam saindo do cinema num determinado momento. Então, imagina, eu estou saindo do cinema à noite, acabou o filme, são 9 horas da noite, eu recebo ali no meu aplicativo do ingresso.com falando assim: Oi, Ivo, tudo bom? Gostou do filme? Se você estiver com fome, vai no restaurante, no segundo andar, restaurante X, que você vai ter, né, uma refeição maravilhosa. Isso é simplesmente, gente, a rentabilização da base, mas uma coisa que o Paulo colocou muito importante aqui, eu acho que precisa ser dita: uma comunicação que é relevante para aquela pessoa naquele momento. Né? Não pode ser uma coisa irrelevante, simplesmente, né, enfiar a goela abaixo algo que a indústria ou que um parceiro está querendo enfiar. Tem que ser relevante para aquele consumidor, porque senão nada feito, essa relação vai por água abaixo. Então, gosto de contar esse caso lá do ingresso.com. Isso aconteceu há
5 anos atrás, quando o termo retail media ainda não existia, mas era justamente, né, tudo isso que hoje a gente vê como um movimento muito grande e uma oportunidade muito legal de rentabilização dos dados. E eu acho que toda marca que está nos assistindo aqui, gente, tem essa oportunidade, né, de criar uma nova frente de receita, mas lembrem-se, tem que ser relevante para o consumidor, senão vai ser um mega tiro no pé. Outro item que eu ouvi bastante, vá além da categoria. Pense no lifestyle do seu cliente. Pense no seu cliente como um ecossistema. E não pense que ele compre produtos da Apple, por exemplo, que ele só vai comprar produtos da Apple. Eu posso fazer um cross da Apple com a Louis Vuitton, por exemplo, se eu quiser. Porque o cliente mostra que tem potencial de compra, é um cliente que quer o celular da moda, o computador da moda, então ele pode ser propenso a comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Então, eu acho que isso é bem interessante, de uma maneira até que extrapola um pouco o retail media, que vai para parcerias, mas que pense além da categoria. Isso foi marcado para mim também, pensar além do óbvio da categoria. Mas, por fim, queria trazer, que eu acho que para mim consolida tudo que a gente falou, né? Que é o Everywhere Commerce, né? O último insight que a gente traz, o último aprendizado aí para o varejo agora é: eu compro de onde eu quiser. A transação, ela não é o mais importante. O seu cliente hoje ele está decidindo onde ele quer comprar, como ele quer comprar e de qualquer lugar. E quando a gente fala de Everywhere Commerce, a gente fala de e-commerce, a gente fala de live commerce, a gente fala de social commerce, physical commerce, affiliates commerce, content commerce. A gente fala do comércio de uma maneira geral, mas com muitas possibilidades de interação com o cliente, muitas possibilidades de jornada. Eu resumi aqui em 3, Ivo, que eu acho que são as mais relevantes hoje para o mercado, para o varejo brasileiro e para o que também está nas nossas mãos para poder ajudar as marcas. O primeiro, alvo do trabalho da Pecom, alvo do trabalho também da Dito, é social commerce. Como as redes sociais hoje trabalham a favor do nosso trabalho. Quando falar de dados, esse primeiro bloco eu vou deixar você falar, né, para falar como a Dito trabalha hoje no social commerce com dados e segmentação. Você já falou um pouquinho, mas vou deixar você falar de novo sobre esse tema. Tratando como tendência, né, eu acho que se torna cada vez mais relevante. A ficha do varejo brasileiro está caindo, né, Paulo, sobre isso, Tá, né? tá A caindo, tá ficha de caindo. que a gente é, não só pode coletar dados sobre o consumidor, mas a gente pode usar esses dados na prática para o bem das marcas e para o bem dos clientes, né? Porque quem não gosta de ser tratado de maneira personalizada e segmentada? Eu acho que a gente tem hoje, como a gente fala aqui em Belo Horizonte, a faca e o queijo na mão, né, para poder fazer isso dar certo aqui no Brasil. E o Brasil, né, é um case mundial de social, né? Eu acho que a gente tem que entender que é isso, como você falou lá atrás, nos Estados Unidos, o e-mail, né? Aqui no Brasil, com certeza, o WhatsApp, né, essa ferramenta em que a gente pode se comunicar com, né, com os nossos consumidores, a gente pode criar conversas relevantes com base nos dados, né, Paulo? Eu acho que até mais que isso, é como a gente consegue transformar os dados em oportunidades constantes. Você me disse uma frase, você colocou uma frase um dia que eu uso para o resto da minha vida agora. Os dados não são o novo petróleo, né? O dado é renovável, o dado só aumenta. Então aqui é uma fábrica, assim, a marca, o varejista que consegue trabalhar bem os dados, segmentar esses dados, ele consegue, um time capacitado, trabalhar muito bem o social commerce. O social commerce só cresce no Brasil. Tem muita gente fazendo errado que acha que é só mandar mensagem no WhatsApp ou mandar mensagem no Instagram, mas tem muita gente fazendo certo também, as vendas estão decolando. Né? Muitos clientes da Dito, muitos clientes da Pecom que estão fazendo a lição de casa certo. A gente tem muito para crescer em social commerce. Né? Vejo aqui muitas oportunidades ainda com o Instagram, muitas oportunidades com o TikTok. O WhatsApp não para de lançar recursos que vão permitir que a gente cada vez seja mais forte comercialmente dentro da ferramenta.
Mas social commerce, com certeza, é o grande braço do Everywhere Commerce. O segundo tema que eu trago é afiliados. E por que afiliados ele se torna tão importante, né? Quando a gente fala do código do vendedor. É um modelo de parceria. Eu quero escalar as vendas da minha marca, mas eu não quero escalar o custo fixo. Eu quero continuar escalando as vendas da minha marca, eu quero aumentar o alcance da minha marca, mas com pessoas que não necessariamente eu tenha que pagar um salário. E as pessoas muitas vezes também não querem mais receber, não querem ter o trabalho de segunda a sexta, ou no varejo de segunda a segunda, no horário tradicional, ou tem um influenciador que vai ajudar a vender tua marca e você não quer pagar FII, você quer pagar percentual de venda. O modelo de afiliados só cresce no mundo, né? O mercado extremamente lucrativo. No Brasil começa através dos modelos, principalmente de curso digital. Então, Hotmart, Eduz lideraram o momento de afiliados. Hoje, os marketplaces vêm tomando uma força estrondosa com programas de afiliados. Amazon Influencers, Mercado Livre. Tive a oportunidade, pela Pecom, de implementar o programa de afiliados do Grupo Soma, né, que hoje gera uma receita absurda em código de vendedor da Farm, absurda. Então, afiliados continua sendo uma grande tendência de mercado. E por fim, acho que dentro de todas as vertentes, queria trazer o content commerce. Como o conteúdo consegue levar a transação. Como o conteúdo, e aqui o conteúdo pode ser gerado por inteligência artificial ou não, né? Aí a gente tem essa ramificação. Como esse conteúdo ele vai melhorar o quê? A experiência do usuário. Então, talvez um usuário chegou na sua marca somente pelo conteúdo. Como esse conteúdo também, como a gente falou de retail media, não é enfiar a goela abaixo. Qual conteúdo interessa para você? O que é um conteúdo relevante para o Ivo? O que é um conteúdo relevante para o Paulo? Então, a personalização desse conteúdo e aumentando a tua visibilidade, gerando o quê? O cliente entra pela sua marca, por que você está dizendo para ele, não pelo produto que você está vendendo. E isso vai se transformar no quê? Numa futura rentabilização da maneira mais orgânica possível. A gente tem alguns exemplos muito fortes. A gente tem o exemplo da Glossier nos Estados Unidos, marca de cosmético que nasce em conteúdo, nasce ensinando as mulheres como se maquiar, nasce de uma forma extremamente orgânica, lança sua linha na Sephora, um estrondo de lançamento absurdo, e hoje tem uma das lojas mais requisitadas dentro do varejo americano, onde lança pop-up, onde lança loja, sempre filas. Se vocês abrirem um TikTok ou abrirem um Instagram, digitar Glossier, vem uma série de vídeos de usuários falando da marca. E tem uma frase que o Alberto Serrentino trouxe para a gente na NRF, que foi o seguinte: a jornada de consumo começa no conteúdo. Então, ela hoje começa no conteúdo. Uma compra sendo uma consequência de tudo aquilo que você gostou, viu e quer para você. Porque você foi... A palavra não é evangelizado, mas você foi educado. Você foi... A experiência do conteúdo te trouxe o quê? Realmente, vou fazer aquilo, vou comprar aquilo, porque realmente é benéfico para mim. O que você acha disso, Pedro? E essa é a famosa mudança na centralidade, né, do produto para o cliente. Antes, é uma mudança que parece sutil, mas ela é muito relevante. Antes, tudo orbitava em torno do produto, né? Eu convido o meu cliente porque eu tenho um bom produto de qualidade, um produto que vai atender uma necessidade. Agora não, né? O produto, a compra, é uma consequência. A jornada começa no conteúdo. O que isso significa na prática, gente? A jornada começa na busca pela ajuda ao cliente. O que a gente pode fazer para ajudar o cliente a resolver um problema, a resolver um desafio, né? A se vestir para uma festa, a cortar né, ter um corte de cabelo adequado para uma determinada ocasião, a, né, fazer uma receita. Então, a gente já vê alguns exemplos muito interessantes aqui no Brasil, tanto de marcas que nasceram a partir do conteúdo para depois se tornarem produtos, quanto marcas que foram, ao longo dos anos, muito focadas em produto, hoje usando o conteúdo para poder atrair o cliente. Que é uma marca que eu acho que faz isso magistralmente,
A Polishop, né? Eu tenho orgulho de falar da Polishop, é uma marca que a gente atende há alguns anos e nada mais, nada menos, o que eles fizeram foi entender que o cliente é atraído pelo conteúdo. Então, eles hoje têm uma plataforma gigante de produção de conteúdo, canais de televisão, né, para falar, né, sobre como o cliente pode resolver um problema. Depois vem um produto. Seus problemas acabaram, eu tenho aqui um produto que te atende, né? E o produto passa a ser uma consequência. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, gente, que eu acho que se o varejo cair a ficha para isso, ele vai aproveitar um diferencial competitivo gigante, que é as pessoas não compram produtos, elas compram melhores versões de si mesmas. Né? Paulo, Então, muito como bom. que a gente pode trazer um conteúdo que vai ajudar os nossos clientes a serem melhores versões de si mesmos, né, Paulo? Exatamente, assim, a gente tem alguns cases de marcas que estão fazendo muito bem no mercado. E quando a gente fala de conteúdo, a gente não está falando exatamente de criar uma campanha, é o conteúdo que o seu vendedor está falando para o seu cliente, né? Aí eu vou trazer um pouquinho, a Pecom, a gente desenvolveu uma metodologia personal shopper, que nada mais é que você integrar a jornada física e digital onde o cliente estiver, através de conteúdo que beneficie o cliente, através, não uma mensagem de venda, mas uma mensagem que traga conteúdo, que traga algo útil para ele, que vai resultar numa transação. Né? Então, através da metodologia, a gente acaba ficando obcecado pelo cliente. E é isso que o Everywhere Commerce diz. É preciso ser obcecado pelo cliente e transformar a sua jornada em algo memorável, onde quer que seja, no celular, no site, na loja, ou todos os canais que a gente falou, everywhere. Né? Então, hoje eu ouvi o CEO da Vetex, fugiu o nome dele, gente, o Mariano, Mariano. Mariano, ele falou, ele postou outro dia, e acho que você também repostou, Ivo, que o link que faltava entre o e-commerce e a loja é o vendedor. E tá aí, o Everywhere é isso, é o vendedor atuando em todos os canais para que a experiência do cliente seja reforçada, né? Que ela seja realmente exaltada. E por onde começar, meu amigo? Por onde, depois de tudo que a gente falou, por onde a gente começa? pô, tem alguns passos bem claros aqui, né, Paulo? Eu acho que não adianta a gente ter a consciência disso tudo se depois não tiver uma metodologia para colocar isso em prática. O primeiro ponto que a gente traz é o seguinte: não adianta nada que a gente faz se a gente não cria uma estrutura, uma gerência, uma governança de dados, sem esse insumo, tudo vai ficar invalidado. Nossa, mas eu sou pequeno. Excel, começa por aí. Assim, o que funcionar no Excel, funciona em qualquer lugar. A gente tem ferramentas como a Dito que nos ajudam hoje a decodificar esses dados. Ajudam a trazer de uma forma simples, né? E de forma tangível para a gente trabalhar. Dado não falta. O que falta é organização dos dados. Então, se tua marca não tem uma estrutura, uma gerência de dados, é o primeiro passo para começar, para você poder criar relacionamento de qualidade, é o primeiro passo para começar. Concorda, Ivo? Concordo demais e concordo muito com a sua fala de que não precisa ser uma empresa grande para ter isso, né? Eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido o caso que eu conto do açougueiro da minha avó. Ele tinha uma estrutura de dados que era um caderninho de papel escrito Dona Wanda, costelinha de porco, né? E com isso ele fazia, né, a ligação para minha avó toda segunda-feira e manteve ela como cliente, mantém até hoje por mais de 50 anos, viu, Paulo? É isso. A cultura de dados está intrínseca dentro da empresa. E se não tem, tem como ajustar. Eu acho que o mais importante é isso. Se não tem, tem como ajustar. Sempre minha sugestão para qualquer varejista é: veja como está o cadastro feito em loja, porque é isso que vai começar a ajudar na cultura de dados. Segundo ponto, aí eu trago criar nos canais da marca tesão para o cliente poder visitar, engajar, comprar e fidelizar. Não adianta eu ter uma proposta de valor incrível,
Não adianta eu ter a loja mais linda do mundo se eu não tenho esse tesão que falta para o cliente poder sair da casa dele e comprar na loja, porque ele pode clicar. Né? Aqui tem, quando a gente fala, ou ele pode comprar, principalmente se teu produto estiver no marketplace, estiver em outros canais, ele pode apenas comprar onde tiver o melhor custo-benefício para ele, entrega mais rápida, enfim. Eu tenho que criar essa paixão de novo por vir na loja. Eu tenho que criar essa paixão para poder digitar o site ali da marca e comprar no canal oficial também da marca, sabe? Não que isso invalide os outros, mas eu preciso criar essa volta da loja, do varejo, ser esse momento especial para o cliente. O que você viu sobre isso lá em Nova York, Vô? Poxa, tanto visitando loja quanto ouvindo as palestras, uma coisa que eu tive certeza é de que toda loja ela vai se tornar uma flagship, né? Porque se ela não tiver esse atrativo da experiência, eu simplesmente vou comprar no e-commerce. É muito mais rápido, muito mais fácil. Então, o atrativo da loja está justamente no contrário, não só na facilidade de pagamento, como a gente viu alguns exemplos aqui, que isso eu tenho no e-commerce, mas na experiência, na socialização, foi algo que foi muito dito lá também, né? A loja como um espaço para o encontro. Então, né, teve um case bacana lá de uma marca chamada Yeti, que, né, construiu em torno da loja um museu de aventura, um espaço para encontro com outros aventureiros, um espaço com restaurante, com chopp, enfim, espaços ali para atrair o consumidor, para justamente serem esses lugares aqui, né, de tesão para tirar as pessoas de casa, para que elas possam visitar e lá terem uma experiência memorável, né, trabalhando principalmente esse quesito emocional que o e-commerce, né, se a gente for ver pelo lado transacional, a gente vai pelo e-commerce. Então, a loja sendo esse espaço da experiência emocional. Eu acho que isso começa a cair a ficha aqui no varejo brasileiro. A gente vê lá, por exemplo, né, Paulo, uma loja como a da Swarovski, né, como um espaço de visitação, quase um museu Faça um muito museu. legal, né, para que a gente possa ir. Aquilo lá tira a gente de casa, Mas né? um museu jovem e moderno, né? Tipo um museu colorido. Super, super Colorido. jovem. E não só, né? Eu acho que isso não é só um privilégio de uma marca como a Swarovski, né? Senão a gente pensa assim, nossa, isso aí está muito longe do meu alcance. Isso está ao alcance de qualquer marca, transformar sua loja física num espaço de experiência para atrair as pessoas. Seja para, né, se criar uma experiência bacana com conteúdo, seja para reunir dentro da loja uma comunidade de consumidores que têm interesses em comum. Quando você falou que o problema é comprar no e-commerce, o problema nem é comprar no e-commerce, o problema é comprar em outro lugar que não é o e-commerce da marca. Porque é mais fácil ainda, muitas vezes, comprar no marketplace com grande volume, com um long tail gigantesco, e se resolve tua vida de uma maneira transacional e sem experiência. Terceiro ponto, de onde começar, é automatizar o trabalho repetitivo com AI e ferramentas. Gente, e aí quando a gente fala disso, não é pensar em montar um Frankenstein dentro de casa, não. É das ferramentas de inteligência artificial mais simples para te trazer tempo de qualidade que a gente falou que é o que o varejo precisa para focar no cliente. Então, hoje está na nossa mão automatizar o trabalho repetitivo. Né? Além disso, como quarto ponto, quando a gente automatiza o trabalho repetitivo, a gente tem o quê? Mais tempo para falar com o time, para capacitar os times, principalmente de vendas e atendimento, para que sejam guardiões dos valores e propósitos da marca. Pergunta, Ivo, você acha que hoje a deficiência maior está onde? Na ferramenta, na capacitação ou nos dois? Olha, para quem tem dito, eu tenho certeza que não está na ferramenta, né? Mas falando sinceramente aqui, eu acho que o grande gargalo está sempre na capacitação das pessoas, na metodologia para fazer um bom uso da tecnologia, né? Porque não adianta a gente ter a melhor tecnologia do mundo, né, se as pessoas não tiverem a consciência e a formação para fazer um bom uso dela. Também não adianta a gente ter toda a boa vontade se a tecnologia não vier para dar escala naquilo, para ajudar
aquele trabalho a ser feito. O açougueiro da minha avó, que eu comento tanto, o nome dele é Nelson, ele fazia com caderninho, mas fazia para 20 pessoas. Né? Como é que a gente dá escala para que cada vendedor possa fazer esse mesmo trabalho com 500 pessoas ao longo de um ano? Então, acho que essa é a provocação, e por isso que eu sempre digo que é, né, o conjunto da tecnologia com a metodologia. Se os vendedores, gerentes não tiverem bem capacitados e entenderem o propósito daquilo, nada feito, esse trabalho não vai ter resultado. Eu brinco que é uma tríade: processos, pessoas e ferramentas, né? Você precisa ter os três para que realmente a magia do varejo possa acontecer. Como quinto ponto, facilitar o ingresso do cliente à marca, né? O Insider Membership que a gente trouxe, sem muita burocracia, e ter o cliente como insider. Eu vejo ainda um erro grande das marcas. Isso é um puxão de orelha no varejo brasileiro de uma maneira geral. É querer que o vendedor faça o cadastro, mas faça o cadastro com 10 itens, e a gente sabe que o cliente precisa dar o ok por conta de LGPD, o cliente precisa dar esse ok no Brasil hoje para poder receber informações da marca, e a gente dificulta muito. A gente dificulta muito esse processo, e ainda também chama de cadastro, o que está completamente errado. Então, aqui é um ponto muito de reflexão de como a gente facilita o ingresso do cliente para a marca. Como a gente pode, e aí é ponto de venda, site também, como a gente simplifica, como a gente ganha tempo e deixa o cliente mais à vontade para fazer também, né? Então, um ponto bem importante de facilitar o ingresso. E por último, o cliente decide onde compra e tem possibilidades. Por isso, o atendimento do vendedor deve ser em todos os canais. Eu vejo ainda muita resistência em colocar atendimento dentro do e-commerce, né? Trazer o atendimento digital com pessoas e com inteligência artificial combinando, mas eu vejo muita resistência ainda. Se vale a pena trazer um vendedor para o e-commerce? É a pergunta que eu mais ouço. E vale, né? O cliente vai decidir onde vai comprar. E eu preciso dar o melhor atendimento para ele em qualquer canal que for. Seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no e-commerce, não é um atendente, está falando de vendedor aqui, né? Como a gente consegue trabalhar com vendedor em todos os pontos de contato do cliente? A gente tem experiências aqui também de aplicação de vendedores no e-commerce e são todas de muito sucesso, porque a gente, a princípio, pensa, né, que o consumidor do e-commerce ele não quer ter contato com uma pessoa, né, ele quer ser o self-service ali, mas muitos que compram no e-commerce querem ter a ajuda de uma pessoa. Teve até um termo, você citou o Mariano da Vetex, que ele, né, citou esses dias, que eu achei muito interessante, que é o concierge commerce, né? Ou seja, uma compra digital apoiada por uma pessoa. Então acho que isso é super tendência também. E nos casos práticos que a gente vê aqui, né, de várias marcas que já aproveitaram essa oportunidade, o resultado é sempre muito legal. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para essas oportunidades também, né, Paulo? A Pecom surgiu dentro dessa oportunidade, né? Quando eu fui head de marketing da Farfetch, a gente implementou o atendimento de vendedores, né, no maior marketplace de moda do mundo. Hoje, 60% das vendas da Farfetch no Brasil são feitas por vendedores. É muita coisa. Quando a gente pensa o potencial que a gente tem hoje travado dentro dos nossos canais, né? E para finalizar, Ivo, queria as tuas considerações finais aqui para a gente finalizar juntos o nosso bate-papo. Ficou mudo, Ivo? Perfeito. Eu acho que a gente já, né, falou sobre as tendências, tudo que a gente viu lá na NRF, de conteúdos, de percepções que a gente teve em lojas físicas lá nos Estados Unidos. E a grande provocação que eu quero trazer aqui, gente, é que nada disso que a gente está falando é mega novidade, né? Nada disso são coisas que a gente nunca ouviu falar. E eu acho que a grande diferença entre quem tem sucesso e quem tem fracasso é a aplicação do conhecimento. Ou seja, a provocação que eu quero trazer aqui é o que disso tudo que a gente está trazendo de insights a partir da NRF, de visita a lojas em Nova York, pode ser aplicado aqui no varejo brasileiro. Poxa, Ivo, mas é coisa demais.
Pega uma coisa, escolhe um ponto que a gente trouxe aqui de provocação e aplique no seu dia a dia. E vá colocando em prática uma a uma, porque é isso que vai criar um diferencial competitivo para o seu negócio. Então, né, vamos tratar o aprendizado aqui como conhecimento prático, como aquilo que vai gerar valor para a empresa. Porque conhecimento só na nossa cabeça, ele não gera valor, né, Paulo? Exatamente, acho que a disseminação desse conteúdo, né? E não só isso, eu acredito que eu não sou pequeno demais ou não sou grande demais para poder entender que eu preciso olhar a jornada do meu cliente de fora. Porque tudo que a gente falou aqui se resume em jornada do cliente, de fato, que foi a nossa investigação das duas empresas dentro da NRF, dentro das visitas no varejo. O que a jornada do cliente nos diz? Eu preciso me colocar nesse papel. Eu preciso desenhar essa jornada e ver onde eu posso melhorar ela, internamente e para o consumidor. Né? E assim eu vou definindo quais são as minhas prioridades. Né? Porque a gente começou a falar de planejamento, processo e depois capacitar o time, porque não tem como eu apenas acreditar que quando eu olho tudo que tem para fazer é muita coisa. Mas quando eu penso no teu pensamento de colocar um item em prática, que seja um item por mês, que seja um item por semestre, mas eu preciso começar a colocar em prática. E aqui tem um playbook aí de como é possível colocar em prática pelo menos 6 grandes vertentes aí do que está acontecendo de mais novo dentro do nosso varejo. Perfeito. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que nós trouxemos um conteúdo bastante relevante. A nossa missão é muito essa, né? Tanto a Pecom quanto a Dito, a gente tem muito essa preocupação de, né, ajudar na evolução do varejo brasileiro, não só com a nossa tecnologia e com a sua consultoria, mas também, né, com provocações, com insights, né? E eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai ser muito relevante e aplicável aqui para o varejo. Obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço e vamos juntos, porque o futuro do varejo é colorido, como eu estou dizendo. Assim, eu vejo que muitos varejistas tendem sempre, porque antes era mais fácil, antes era mais descomplicado, a gente não tinha internet, a gente tinha um vendedor mais comprometido, mas o futuro do varejo é colorido porque a gente tem tanto artifício hoje para trabalhar que não tinha há 10 anos atrás, que não tinha há 5 anos atrás, que não tinha na própria pandemia, e agora a gente tem muito, muito mais insumo, a gente tem muito mais tecnologia acessível, a gente tem muito mais aprendizado, capacitação, então é hora da gente arrebentar. Principalmente para quem está bastante tempo no varejo, para quem começou agora no varejo, a gente tem bastante coisa que a gente pode pensar que o futuro do varejo não é esse futuro cinza, mas é um futuro cheio de cor, cheio de oportunidade para todo mundo. Obrigado, Perfeito. Ivo. Forte Valeu. E abraço. ali, para quem quiser acompanhar tudo isso, gente, estavam os canais nossos aí do Paulo, da Pecom, da Dito e o meu. A gente sempre traz, né, Paulo, muitos conteúdos legais lá nos nossos canais. Para quem quiser continuar tendo essa injeção, né, de insights diária, só nos acompanhar por lá. Para quem quiser ter mais informações sobre a NRF também, vale a pena seguir os canais da Dito. A gente publicou vários vídeos e também artigos dentro do nosso blog. Então, para você que quer ter todos esses insights, blog.dito.com.br, tem muito conteúdo legal lá da NRF e tudo, né, detalhado sobre isso que a gente falou aqui também. Quero agradecer, né, a presença de todos aqui até agora também. Espero que esse conteúdo seja relevante e aguardo feedbacks. Grande abraço para todos. Um Tchau. abraço.